Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ideias da Aldeia. No programa de hoje, nós vamos conversar com um homem cuja voz sempre foi camarada na defesa dos povos indígenas e da luta de outros movimentos sociais aqui no Acre. Já esteve no Ideias da Aldeia e falou sobre queimadas e a seca que castigaram o Acre no ano passado. Na Assembleia Legislativa, é um dos que mais se sente à vontade na tribuna com os microfones abertos. Nossa conversa de hoje é com o deputado estadual Moisés Diniz. Deputado, boa noite, um prazer tê-lo aqui no programa Ideias da Aldeia. Prazer. Deputado, queria que o senhor fizesse uma avaliação, primeiro, a respeito dessas medidas que o governo estadual tomou e que parece que não foi compreendida por vários setores da nossa sociedade. Qual é a análise que o senhor faz a respeito, por exemplo, do reajuste de 12%? Eu já fui oposição, já fui vereador de oposição, fui vice-prefeito, então tenho um pouco de experiência na situação e na oposição. Eu, com toda sinceridade, na atual conjuntura do Acre, eu não gostaria de ser deputado de oposição, porque é muito ruim quando você é oposição às coisas boas, né? Os sindicatos chegaram na Assembleia, na metade da semana, pedindo para a gente não votar o aumento de 12% dos funcionários. Eu digo, então vocês fazem o seguinte, reúnam a categoria, garantam que a categoria não quer esse aumento, aí a gente reúne os deputados, vai no governador e diz assim, governador, não mande para a Assembleia, porque eu como deputado, eu jamais vou votar contra aumento de funcionário. Eu estava vendo que o nosso próprio governo Lula deu um aumento de 1%. Eu vi lá no Congresso uma luta dura das centrais sindicais, da CUT, da Força Sindical, lutando para o salário mínimo ir para R$360. Aqui nós estamos colocando o salário mínimo em R$400. Quem ganha R$8.000, R$10.000, não sabe o que é R$100. Gasta numa noite, gasta até mais numa noite. Mas para quem ganha R$300 vai passar a ganhar 400, isso é muito. É mais de 30%. Então, o aumento para todas as categorias. Eu dizia, por exemplo, num jornal essa semana, que em 98 eu já era professor de nível superior, sou formado em pedagogia pela UFAC, e eu ganhava R$600. 600 e um quebradinho. Isso bruto. Líquido era cerca de R$500. Agora eu vou ganhar R$1.498. Né? Não sei porque que o governo não botou logo esses R$2 aí, para ser 1.500, né? Até ser mais fácil de falar, ou seja, em 7 anos, o meu salário, com o mesmo nível superior, passa de 600 para R$1.500. Né? Então, eu não sei como é que pode ser contra isso. Então, nós na Assembleia estamos à vontade em votar amanhã esse aumento, né? Que está sendo dado pelo governo do Estado, que é quase uma exceção, porque o Brasil não está fazendo isso. Eu não estou vendo os grandes governos que tem petróleo, como Rio de Janeiro, que tem grandes indústrias, como São Paulo e Minas. Eu não estou vendo eles darem aumento. Aumento de 3%, 4%, nós estamos dando aumento de 12%. Então, eu vou votar sim com a alma aberta, sem contar um concurso. Porque a gente poderia, já que tem eleição, isso foi feito, eu lembro que no passado, quando eu era presidente do Sinteac lá em Tarauacá, eu lembro muito bem, a população toda lembra, que quando chegava essa época, apareciam os contratos provisórios. Entupia de contrato provisório. Tarauacá chegava a receber 1.000 a 1.500 contratos provisórios de janeiro até as eleições. Terminava as eleições, cortava-se o contrato provisório. Então nós estamos fazendo exatamente o contrário. O concurso é uma espécie de moeda eleitoral, é isso? Era uma moeda eleitoral, não tinha concurso. O deputado chegava lá, vamos supor, sou deputado de Tarauacá, ia no governador e ele me dava lá 300, 400, 500 contratos para me distribuir. Tu já pensou se hoje eu pudesse chegar em Tarauacá e distribuísse 600 contratos provisórios? Isso era feito no passado. Aí se elegiam os deputados, ganhava as eleições, o governador, os deputados, terminava as eleições, cortava seus contratos provisórios. Nós hoje tratamos o Acre como Estado. O Estado, nós estamos antes das eleições, bem antes das eleições, no mês de janeiro ainda, aprovando um concurso público para mais de 3.000 acreanos, que hoje estão desempregados e vão ter segurança. E vão ter o direito em votar em quem quiser. Ser oposição até nós, porque ele tem um contrato, tem segurança, né? Porque fez um concurso público. Eu acho que isso é que orgulha a gente fazer parte desse grupo político chamado Frente Popular. A gente faz as coisas às claras, dentro da legalidade e sempre visando a maioria da população, sem esse subterfúgio de enganação. Deputado, alguns setores do sindicalismo acreano reclamam de que essas medidas
não foram sentadas com a classe sindical, discutidas, conversadas. O governo seria obrigado a manter esse diálogo com o sindicalismo? Qual foi o possível erro que o governo cometeu aí do ponto de vista político? Eu acho que o governo erra em não compreender que o sindicato quer sempre mais, sempre mais. Isso é natural do sindicato. Por exemplo, nós, no passado, quando nós éramos oposição, que eu era sindicalista, hoje eu sou deputado, mas eu sou professor, tenho uma origem do movimento sindical. A gente recebia porrada da polícia, a gente pegava porrada na rua, todos lembram do que acontecia, e a gente sequer era recebido pelo governador, mandavam qualquer secretário. Hoje, varam-se as noites, antes de ontem, a própria deputada Nalu dizia na Assembleia, ontem, que a reunião de antes de ontem com o governo terminou quase 11 horas da noite. Começou de manhã, ou seja, é um governo que dialoga. Se tem falhas, que é natural de que o sindicato quer mais. Eu sou professor, eu não vou me aposentar como deputado, eu vou me aposentar como professor. É claro que eu quero que o governo dê 30, dê 50, eu quero sempre mais, porque eu vou me aposentar como professor. Agora, eu acho que o movimento sindical precisa repensar muitas suas práticas. Porque eu lembro, na luta contra prefeitos, contra governadores, a gente fazia uma manifestação, uma passeata, uma greve, mas era sempre com duas bandeiras estendidas. Uma reivindicando o que interessava para a categoria e a outra com estampada corrupção. Era coisas terríveis que aconteciam no nosso Estado. Esses fatos grotescos de corrupção não ocorrem mais no Estado, né? É um novo momento, é um momento em que se dialoga. Se o sindicato, por exemplo, nós hoje, ontem, então, nós estávamos, não era para ter mais tido sessão hoje, era para encerrar ontem, mas o governo aceitou, sentou com o sindicato, deu tempo ao sindicato convocar a categoria, os sindicatos, nos municípios estão tendo reuniões, recebendo informações dos municípios e da categoria, especialmente da educação, que é votação praticamente todo mundo a favor, né? Então, acho que essa coisa do movimento sindical é um processo que nós temos que aprender nós mesmos. Eu me coloco no meio disso e nós temos que aprender mais como é que a gente faz movimento sindical num governo que dialoga, né? Num governo que está aberto. Porque, como disse o governador Jorge Viana, se dinheiro é dos trabalhadores, se o dinheiro tem condições de dar um aumento, por que eu vou guardar esse dinheiro? Porque eu vou investir em outra obra. Eu vou dar é o que pode dar dentro da lei de responsabilidade fiscal, é o que pode dar para os funcionários e está sendo aprovado amanhã na Assembleia esse aumento e mais o concurso. Eu acho que a gente precisa melhorar mais a discussão sobre o funcionamento dos sindicatos no Acre. E as grandes crises em todo o Brasil em relação ao sindicalismo, quais são as consequências dessas crises aqui no estado do Acre, na tua análise? Eu vejo que o mundo do trabalho ele tem se reduzido. Eu lembro que um dos sindicatos mais fortes do Brasil era o Sindicato dos Bancários. Ele foi o homem e a mulher bancária, o homem bancário e a mulher bancária, eles foram substituídos pelo terminal, né, eletrônico e pelos computadores. Hoje os sindicatos dos bancários são frágeis no Brasil, né? Então a tecnologia está tomando o lugar do homem, né? A máquina está tomando o lugar do homem. E isso a gente precisa debater. Você não vê debate na universidade sobre isso, você não vê debate nas escolas secundárias sobre isso, você não vê seminários, encontros e simpósios aqui no Acre para debater o movimento sindical, ou seja, é querer se comportar numa conjuntura quando ela já é outra, né? A conjuntura ela muda, é dinâmica, a humanidade está mudando. É o caso, por exemplo, os comunistas mudaram, os petistas mudaram, nós estamos mudando porque a conjuntura nos apresenta novas situações. Então eu acho que o movimento sindical no Brasil, no mundo, especialmente o acreano, precisaria se aprofundar mais, né? Fazer grandes debates, grandes simpósios, grandes seminários e discutir, para não acontecer um vexame desse, né? Que aconteceu agora, que os sindicatos se pressionaram contra o aumento e de repente quando foram para a categoria descobriram que a categoria quer aumento. Todo mundo quer aumento. De 1 a 1000, qualquer aumento interessa ao cidadão, especialmente se ganham menos. Deputado, ontem na Câmara Federal houve um fato, talvez até histórico, que foi a suspensão das gratificações para período extraordinário, né? Que tipo de repercussão isso pode ter aqui no estado do Acre, na Assembleia Legislativa? Eu diria que vai ser uma repercussão quase zero, porque, infelizmente, quando existe um agrupamento que está acossado, que está sendo fustigado, ele tenta encontrar saídas, né? E a Câmara Federal encontrou essa. Acaba o pagamento do período extraordinário,
reduz o recesso parlamentar, porque a Câmara Federal está sob suspeição. Está aí há mais de 6 meses com 3 CPIs, né? E se você faz a pesquisa e coloca lá as instituições, a Câmara Federal está muito ruim na imagem da população brasileira. A Assembleia Legislativa do Acre é diferente. Nós estamos completamos 7 anos sem um caso de corrupção. Uma denúncia sequer foi feita contra a Assembleia Legislativa por algum dos seus deputados, independente de ser da base do governo ou da oposição. Aqui do lado, em Rondônia, dos 24 deputados, 23 foram acusados de corrupção, que recebiam dinheiro por fora do governo. Lá, o governador lá do PPS, como é que é o nome? O Ivo Cassol. O Ivo Cassol lá. Jogava dinheiro por fora, uns era 100 mil por mês, outros 50 mil, os mais fortes recebiam até 500 mil por fora do salário. Aqui no Acre não tem isso. Se tiver aumento, o deputado Edivaldo Magalhães, líder do governo, recebe o mesmo aumento que recebe o líder da oposição, o deputado Luiz Calixto. Se aumentar a cota de passagem em Brasília e a nossa automaticamente aumenta, porque aumentou o preço das passagens aéreas ou de ônibus, o líder do governo tem o mesmo aumento que tem o líder da oposição. Então a nossa Assembleia aqui está limpa. Está limpa. E quanto a essa coisa do recesso, nós somos a favor de reduzir o recesso. De reduzir o recesso parlamentar. Reduzir o recesso parlamentar, né? Eu até brinquei, fiz uma brincadeira, porque o que eu estou falando aqui, né, vai ser ouvido lá no Jordão. Eu estou indo para lá amanhã, para o Jordão, depois da sessão. Vou com o senador Tião Viana, deputado Perpétua Almeida, para o Jordão, e desço de barco. E tem uma equipe de saúde que subiu, chegou ontem lá, e está indo uma outra de avião, né? E eu até brincava, as férias, para mim, é dentro da Assembleia, no ar-condicionado, com gravata, com paletó. Até o garçom que me serve usa paletó. O meu trabalho é lá na base, porque agora eu vou para a base, subo as aldeias indígenas, os rios, ouço os problemas da população, discuto com eles, tento levar o que eu posso levar minha solidariedade. Lá é que a gente enfrenta as carapanãs à noite, enfrenta os piuns de dia, vê crianças com dificuldades, vê pessoas doentes, aquilo mexe contigo, te dói, tu não conseguir resolver, vê pessoas que não conseguiu um financiamento no banco, agora como Taracá fazendo uma grande manifestação em Taracá, nesse mês agora de janeiro, quando eu voltar do Jordão, nós vamos ocupar os bancos de Taracá, porque o governo Lula mais do que triplicou o investimento para o agricultor brasileiro, e lá em Taracá quase não tem financiamento, em Jordão quase não tem financiamento. Quais são as causas disso? Por conta de burocracia dos bancos, por conta, às vezes, de burocracia de funcionários das nossas repartições. Ou seja, os secretários de Estado determinam, mas a burocracia mata lá embaixo. E a gente vê aquele agricultor dizendo, olha, seu Moisés, eu queria R$1.000 para me dar entrada num motorzinho, para mim poder levar meu produto para a cidade. Eu queria fazer uma criação de galinha caipira que falta na cidade. Então aquilo vai te doendo, aquilo tu sai magoado da base. Então, para nós, para o político, seria bom era ficar dentro do ar-condicionado. Então, esse debate de recesso, para mim, é um debate falso. Nós votamos a favor, vamos respeitá-lo aqui no Acre. Esse debate de período extraordinário também é um debate falso. Muitas vezes o deputado disse, não, eu não vou receber esses R$18.000. Mas aí pega uma emenda dele de 2 milhões, consegue colocar uma empresa ligada a ele para fazer a obra de 2 milhões e pega 100 mil. Então esse debate é falso. O que é teu é teu. Eu, nesses 3 anos, vivi de salário de deputado. Tudo que eu recebi na Assembleia foi legítimo. Tudo que eu recebi é constitucional, dentro da lei. Não peguei nada por fora. Então não tenho vergonha de dizer que vou pegar período extraordinário, porque eu não pego nada por fora. Eu acho que essa é a essência de você trabalhar dentro da legalidade. O grande problema do Brasil não é um recesso a mais ou menos, não é um período extraordinário, não. Isso é coisa pequenininha em relação ao que ocorre, infelizmente, nos porões do poder público e do poder privado. Vou dar só um exemplo, tá? O Brasil, a cada 4 anos, os grandes empresários do Brasil ficam falando, às vezes, de um desvio de 1 milhão, de 100 mil, 200 mil, que tem que ser condenado até um desvio de R$1. Mas a imprensa só leva atenção para isso, a corrupção no setor público, e esquece a corrupção no setor privado. A cada 4 anos, o baronato brasileiro, os grandes empresários brasileiros, sonegam um PIB. Ou seja, a cada 4 anos, dados de institutos importantes do Brasil, a cada 4 anos, os grandes empresários brasileiros deixam de pagar um PIB, que é mais de R$1 trilhão de impostos. Imagine quanto dinheiro para fazer estrada, saúde e educação. Então, esse debate é um debate falso. Mas a gente submete a ele
e vota a favor da redução do recesso e vota também a favor de acabar o período extraordinário. São quinquilharias, são coisas pequenas, né? A grande corrupção está em outro lugar. Um dia a população vai perceber. Deputado, vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes, tá ok? Ok. Bom, Ideias da Aldeia volta após o intervalo. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o deputado estadual Moisés Diniz. Deputado, no bloco anterior nós falávamos a respeito dos trabalhos parlamentares, das funções de um deputado, né? Eu queria que o senhor fizesse uma análise a respeito dessa integração que agora se concretiza com o Peru, que sempre foi um sonho nosso e que agora parece que está concretizado. Literalmente com a construção dessa ponte que ligando a cidade de Assis Brasil a Inhampare. Do ponto de vista político, para os partidos de esquerda, como é que se desenha agora o movimento partidário dos partidos políticos com essa aproximação com Peru e Bolívia? Eu tenho dito que o homem amazônico, ele sempre esteve de costas para as suas origens. Você já observou nas margens dos rios acrianos, na cidade de Tarauacá, de Cruzeiro, de Rio Branco, as casas estão de costa para o rio. Na zona rural, a casa está de frente para o rio. Quando o homem vem da zona rural, parece, não sei o que, tem que ter uma explicação sociológica, eu não, infelizmente não sou estudioso, mas alguém deve... Por que ele coloca a casa dele de costa para o rio, né? Ele bota de frente para a estrada, para a nova rua, mesmo que seja lameado e cheio de buraco e de lixo e não tem sistema de esgoto. Aqui fomos nós eternamente isso, né? Formação europeia, né? Ou espanhol ou português, nós portugueses e o resto da América, a Espanha que colonizou, com as suas ideias, os seus valores, a sua cultura, né? A sua arquitetura, a sua engenharia. Vou dar só um exemplo das casas. A Amazônia, apresentei um projeto de lei, foi aprovado, graças a Deus, que disciplina a economia de energia em prédios públicos. 2/3 do ano, cerca de 7 a 8 meses do ano é chuva. Portanto, vocês passam a manhã toda chovendo, com aquele vento frio da chuva. Entra nas repartições públicas, o ar-condicionado ligado. Por quê? Porque a repartição pública, a nossa casa, não foi feita com a arquitetura da Amazônia, para aproveitar os momentos de chuva. Está lá o janelão, portanto, ou fecha, ou a chuva invade. Então, precisa ter uma tecnologia da Amazônia, que tem 2/3 de chuva e apenas 1/3 de sol e verão, né? Com essa, eu estou dando esse exemplo todo, parece romantismo, mas para dizer que nós sempre ficamos de costas, olhando para lá para o litoral e esquecendo aqui a beleza, né, dos países andinos. Esse investimento que foi uma bandeira que o governador Jorge Viana abraçou com quase paixão, né, e está dando os seus frutos agora. Daqui a 10 anos será muito mais, né, quando a gente estiver aqui, poder aqui para pertinho, né, no Peru, na Bolívia, para fazer turismo, para fazer comércio, né? Para trocar os nossos produtos. Um continente que está, depois de quase 30 anos, né, abandonando as ditaduras militares, passando por um período ruim, projetos que a gente chama de neoliberais, que destruíram tudo, saquearam tudo, venderam o nosso patrimônio. O Fernando Henrique agora vai sofrer uma CPI, né, da privatização, porque venderam tudo, só sobrou o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Petrobras, o resto eles destruíram tudo, a preço de banana. É só ver a Vale do Rio Doce, uma empresa bilionária, está dando mais de 1 bilhão de lucro por ano, eles venderam a preço de banana para os estrangeiros, né? E a gente está vendo que depois desse período de destruição, né, do patrimônio, das elites governando a América Latina, a gente começa a ver Lula na presidência, Kirchner, né? Agora um índio, pela primeira vez, eu estava até brincando, tenho medo de que um dia alguém venha para cá e diz, vamos tirar aqui da TV Aldeia esse macaco que está aqui na imagem, tirar esse índio, vamos botar um cabo de olhos azuis, né, lá do sul, bem vestido, engravatado, vamos tirar o índio, né? Pela primeira vez
né? Na história da América, a gente elege um índio presidente da República. Evo Morales é o primeiro presidente da América Índia, que tinha 7 milhões de índios. 7 milhões de índios. Destruíram civilizações avançadíssimas, como a civilização Inca, a civilização dos Maias. Foram literalmente destruídas civilizações avançadas, muito mais avançadas do que civilizações asiáticas ou até africanas. E trouxeram essa civilização. Você já viu a imagem de Cusco? Imagine como é que era aquela cidade no passado, linda. Aí olha para La Paz, um centro bonito, cheiroso, da elite, e o resto é favela do povo morrendo de fome. Ou seja, vieram os europeus, né, para cá e destruíram essas civilizações avançadas, civilizações que viviam coletivamente. Não havia superposição de classe, não havia acumulação de riqueza num polo pequeno e a grande maioria na miséria. Os europeus destruíram isso. Eu acho que nós estamos ajudando aqui no Acre, pequenininho, né? Nós estamos ajudando a nos voltar para as nossas origens. A América Índia, né? A América que agora a gente vai inaugurar no sábado. Infelizmente eu não vou poder estar lá, vou estar descendo o Jordão, né? Mas os companheiros e camaradas vão estar lá inaugurando a ponte Assis Brasil. Mas o senhor acredita que essa integração, que é claro que para os movimentos dos partidos políticos, a construção de uma ponte ela não é fundamental, mas estabelece-se relações entre as próprias comunidades e aí, então, que os partidos políticos, uma vez a comunidade estando mobilizada por uma ideia, aí os partidos intervêm, ou podem atuar com mais liberdade e com mais autoridade. O senhor acredita que a partir de agora, com esse novo desenho geográfico que se estabelece aqui, os partidos políticos podem caminhar juntos no Peru, aqui no Brasil, nessa região da Amazônia, na Bolívia? Isso é uma coisa possível, não? Na verdade, a ponte de concreto e ferro ela não tem sentimento, ela não fede, não Sim. cheira, mas ela é a expressão de uma ideia, ela é a concretização de uma ideia, um sentimento que nasceu aqui no Acre, da gente se voltar para as nossas origens aqui, para a América, para a gente se integrar aqui, para o turismo, para o comércio. Eu acho que isso vai levar os partidos a se juntarem aqui, né? Agora com Evo Morales, do MAS, na Bolívia, né? Talvez a gente possa eleger um bom presidente no Peru, né? Já temos bons presidentes aqui na América Latina. Essa junção dos partidos vai ser natural. Vou dar um exemplo para ti, tá? Eu tenho 42 anos de idade, completei agora, e só agora eu fui conhecer Puerto Maldonado. Não conhecia, mas eu já conheci o litoral brasileiro. Isso é um absurdo, né? Porque não havia esse sentimento. Então a ponte, ela é apenas a expressão disso, desse sentimento que nasce no Acre, né? Que tem o apoio de Brasília com o presidente Lula, para que a gente se volte para cá. E a gente possa aqui fazer o nosso comércio, fazer o nosso turismo, trocar os nossos produtos, trocar os nossos sentimentos e a gente viver como éramos antigamente, uma grande aldeia, né? América Latina. Deputado, eu queria que o senhor fizesse também uma avaliação a respeito. O senhor é um homem que pertence ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB, é um parlamentar que sempre esteve voltado às questões sindicais ou envolvidos com movimentos sociais. Como é que o senhor pode conciliar, essa é uma questão que já foi muito polêmica, eu queria saber se ela já foi superada, que é essa relação entre socialismo e cristianismo. E esses não são conceitos que são assim, inversamente proporcionais? Como é que se pode conciliar essas duas coisas? O senhor já viveu momentos de crise em função dessas ideologias aparentemente ou concretamente diferentes? Na verdade, houve equívocos históricos, porque a única diferença entre socialismo e cristianismo é que o socialismo quer o paraíso na terra, que é o homem vivendo bem, com igualdade, né? Pão para todos, escola para todos, saúde para todos. O liberalismo também não quer isso, não? O liberalismo ele quer isso para as minorias, né? Enriquecimento das minorias. 10% dos mais ricos do Brasil, 10% dos mais ricos do Brasil, eles controlam 40% da riqueza. São donos de 40% da riqueza. Isso é o liberalismo, né? Isso é o capitalismo. O socialismo quer mais igualdade. Achamos que tão cedo vamos ter igualdade plena. Tão cedo vamos ter justiça plena, mas pelo menos reduzir drasticamente as diferenças entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide. Então, acho que a única diferença entre o socialismo e o cristianismo é que nós queremos esse paraíso aqui na terra e os cristãos querem o paraíso depois da morte.
Mas eu acho que é possível juntar, e se junta socialismo com cristianismo, a gente tem os dois paraísos. Tem aqui e tem depois da morte, né? O que nós podemos dizer é que a história sepultou essas divergências. Marx, por exemplo, afirmou que a religião era o ópio do povo. Ópio é o que vicia, né? Então dava a entender que a religião anestesiava o povo. Só que quando Marx afirmou aquilo, lá na Europa, a igreja não era só conservadora, era medieval, atrasada e muitas vezes até criminosa. O que a igreja fez no passado, né, terrível. Então Marx pegou uma igreja atrasada, que defendia os reis, que era contra qualquer movimento do povo, contra os camponeses, ou seja, uma igreja ligada à elite da época, ao baronato da época. Então Marx afirmou aquilo. Hoje você tem uma igreja, especialmente na América Latina e na África, uma igreja comprometida com os trabalhadores, comprometida com os povos indígenas. Vejam quem defende. São pastores, são padres, são freiras, são bispos, né? Defendendo os povos indígenas, defendendo os sem terra. Bispos no Brasil foram assassinados, bispos foram assassinados na América Latina, padres, né? Então é uma igreja comprometida com o seu povo, né? Uma igreja mais próxima do ideário de Jesus, né? Um camponês judeu do Mediterrâneo, que nasceu numa Palestina ocupada pelo Império Romano. Hoje, muitos dizem que Pôncio Pilato lavou as mãos e entregou para os escribas, né, para os fariseus, portanto, para os judeus, eles disseram, crucifique. Isso é uma grande mentira histórica. Isso é uma grande mentira histórica. Quem crucificou Jesus foi o Império Romano, porque Jesus se levantou contra o Império Romano. Jesus defendia uma sociedade livre. O Império Romano era uma sociedade de cerco, de interdição política, ideológica, econômica, né? Então, essa igreja na América Latina e na África que se aproxima dos pobres, é uma igreja também que se aproxima dos marxistas. Por isso, hoje, essa relação harmoniosa, especialmente aqui na América Latina, entre os partidos comunistas e as agremiações religiosas. Aqui no Acre, por exemplo, nós temos uma relação excelente com padres, com pastores, com freiras. Pessoal, para você ter uma ideia, tá? Os 3 deputados do PCdoB são ex-religiosos. Eu e o deputado Edivaldo Magalhães somos ex-irmão marista, temos formação teológica, e a deputada Perpétua é ex-irmã dominicana. Então nós temos essa formação religiosa, humanista, e essa formação marxista. Acho que isso nos alimenta, né, para continuar defendendo um país justo, uma sociedade justa, igualitária para todos, sem preconceitos, né, sem radicalismos burros, né, juntando as pessoas, juntando as boas ideias. Então, isso já é uma discussão que está superada historicamente. Com certeza. Deputado, o senhor tocou num aspecto importante, que foi a eleição do presidente Evo Morales na Bolívia. O senhor compara a eleição dele, o primeiro índio a chegar na presidência, à eleição de Lula? São valores idênticos? O que isso representa para o movimento de esquerda na América Latina? Para os povos latinos também. Para alguns são 20 anos, como para mim, 22 anos. Para outros são 40 anos de luta, né? Depois de muito suor derramado, depois de muito sacrifício. Você vê lá o Lula, né? Você nem imagina o que aquele homem passou na vida para chegar lá, né? Você vê hoje alguns deputados, vereadores, não imagina o que nós passamos para chegar aqui. Foi 2 décadas de luta, de muito sofrimento, de muita perseguição. Mesmo agora que eu entrei na luta política, já na democratização, mas eu fui preso várias vezes, fui processado várias vezes. Imagine pessoas que têm mais tempo da luta, né? Pessoas como Lula, né? Como Evo Morales. Então, para nós, é uma grande alegria a América Latina estar vivendo estão chamando de ciclo virtuoso, né? E nós estamos construindo na América Latina aqui o eixo do bem, né? Porque o Bush disse que tinha o eixo do mal, né? Que era o Vietnã, Coreia e Cuba. Nós estamos construindo o eixo do bem em contraposição ao verdadeiro eixo do mal, que é dirigido pelos Estados Unidos, que só querem enriquecer os seus barões à custa da fome, da miséria do povo latino-americano. E nós estamos vendo essa vitória acontecendo depois de muitos anos, isso nos anima. O senhor não acha perigoso colocar em política essa forma maniqueísta, o bem contra o mal, em política
Você acha que isso é um Não é raciocínio, um raciocínio Não, válido? é muito ruim isso. Nós estamos só devolvendo o que o Bush disse. Mas nós discordamos disso. Eu acho que isso não é legal. É o que o deputado Moisés Diniz, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Ideias da Aldeia. Muito obrigado. Estamos à disposição. Bom, depois dessa análise a respeito dos movimentos partidários e de todo o ambiente de integração que acontece na América Latina, o Ideias da Aldeia se despede, convidando você a estar conosco no próximo programa. Obrigado e até mais.